Sai de tua tenda, ó filho. Glórias a Deus. Isaías 54, versos 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas da tua habitação, não o impeças. Firma bem as tuas estacas, estica as tuas cordas, pois transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Em Gênesis 12, verso 1, o Senhor dá um chamado a Abraão. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então Abraão se transforma em um peregrino. Abraão começa a peregrinar em direção à terra que o Senhor o prometeu. Abraão, o pai da fé, e portanto considerado o pai de todos nós, recebe um chamado de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele então, sem saber exatamente para onde iria, sai e se torna um peregrino, habitando em tendas. Se você continuar lendo a respeito da peregrinação de Abraão, você vai ver claramente que ele habitava em tendas. Certa ocasião, Deus diz para ele: sai para fora de tua tenda e olha as estrelas dos céus, conta-as, se é que podes. Abraão sai para fora, olha as estrelas e evidentemente não consegue contá-las. Deus então diz a ele: assim será a tua descendência. Abraão era peregrino e habitava em tendas. Depois vem então Isaac, e de Isaac, Jacó. E Deus dá então 12 filhos a Jacó. E destes 12 filhos é formada a nação de Israel. Vocês conhecem a história de José. E essa nação em formação ali com os 12 filhos de Jacó, essa nação vai para o Egito e passa a habitar no Egito. Primeiramente são honrados e abençoados no Egito, mas depois, conforme há uma sucessão de faraós sobre o Egito, chega ao trono um faraó que se volta contra o povo de Israel. E então faz o povo de Israel escravo. E o povo de Israel começa a clamar a Deus por libertação. E Deus envia um libertador. E aí então Deus fala a Moisés: vai, sobe deste lugar, sai deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Continua a mesma promessa de uma terra prometida. A mesma promessa foi feita a Abraão, a mesma promessa foi feita a Isaque, a mesma promessa foi feita a Jacó e a sua descendência. E aí então Moisés tira o povo do Egito. E o povo então, assim como fez Abraão no início de sua jornada, o povo começa a peregrinar pelo deserto. O povo começa a peregrinar pelo deserto, habitando em tendas. Até Josué, sob o comando de Josué, o povo então atravessa o Jordão, entra na terra prometida. E começa a jornada, uma nova fase, a jornada de conquista da terra prometida. Para que você compreenda por que estou te contando toda essa história, 1 Coríntios 10, verso 1 e verso 11. O verso 1 diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quando foi que estavam debaixo das nuvens? Quando estavam peregrinando pelo deserto. Quando que passaram pelo mar? A travessia do mar. Pula lá para o verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Toda essa história que eu estou te contando, tudo isto
aconteceu e foi escrito para exemplo nosso, para mim e para você. Todas as pessoas que já se converteram, escutaram do Senhor Jesus o mesmo chamado de Abraão. Quando você se converteu, o Senhor falou para você: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Esse chamado de Abraão, ele tem 3 componentes: sai da terra, sai da parentela e sai da casa de teu pai. O primeiro, sai da terra, se refere à dimensão existencial do seu e do meu corpo físico, a nossa carne. Significa, sai da escravidão das suas necessidades, instintos e desejos. Quando você se converteu, não foi isso que o Senhor fez com você? Sim ou não? Você recebeu esse chamado? Sai da tua terra, sai da tua carnalidade, sai da tua terra, sai da terra que está formando o teu corpo físico. Sai da escravidão, dos desejos que militam na tua carne, dos instintos que militam na tua carne, a satisfação das tuas necessidades. Não viva pelas necessidades naturais. Essa é a primeira dimensão do chamado de Abraão. A segunda qual é? Sai da tua parentela. Se refere à dimensão almífica, minha e sua. Significa, sai da cultura social na qual você foi formado, foi formada. Sai desta mentalidade cultural que predomina no mundo. E o terceiro elemento do chamado de Abraão, qual é? Sai da casa de teu pai. Significa, renuncia às tradições, ao modo de vida, à mentalidade, às sentimentalidades mais profundas, às afeições familiares mais profundas que estão gravadas na tua alma. Renuncia a tudo isso e adquire uma nova mentalidade e uma nova consciência em Cristo Jesus. Renuncia aos afetos, às sentimentalidades mais profundas que foram gravadas pelo teu pai e pela tua mãe. Quer tenham sido boas, quer tenham sido ruins. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Às vezes gravamos sentimentalidades positivas em nossos filhos, mas às vezes gravamos sentimentalidades negativas, que perseguem eles por toda a vida. Certamente em você, seus pais gravaram, talvez sentimentalidades positivas, talvez muitas sentimentalidades negativas. Quando você foi chamado pelo Senhor Jesus para se converter, o Senhor Jesus disse para você: sai da casa de teu pai. Sai desses sentimentos, sai desse nível de consciência, sai desses afetos. Há pessoas que tiveram emocionalidades muito positivas, gravadas pelo pai ou pela mãe, e por isso às vezes não consegue abandonar a religião, a tradição dos seus pais. Mas você entendeu o terceiro elemento do chamado de Abraão: sai da casa de teu pai. E quando nós atendemos a esse chamado, quando você diz sim, eu entrego a minha vida a ti, Jesus, eu aceito o chamado de Abraão, você se torna, assim como nosso pai Abraão, o pai da fé, você se torna um peregrino sobre esta terra caída. Espiritualmente você se torna um peregrino, andando no deserto espiritual desta terra, em direção à terra prometida. Mas aí então vem o Egito e o faraó do Egito, vem o mundo, vem Satanás e quer fazer o que com você? Reter você no mundo, sim ou não? Mas Deus, com braço forte, liberta a mim e a você. Deus nos faz passar a pés secos, atravessando o mar. E nós então começamos a nossa peregrinação pelo deserto deste mundo.
Enquanto nós peregrinamos pelo deserto deste mundo, nós habitamos em tendas. Mas como assim, pastor? Nós não habitamos mais em tendas. Eu não habito em tendas. Eu tenho uma casa. Você tem uma casa. Quer seja alugada, quer seja própria. Uma casa de tijolos. Nós não habitamos mais em tendas. O seu homem espiritual, o meu homem espiritual, habita nesta tenda. Habita neste corpo físico. Com uma consciência física. Com sentimentalidades que advêm da dimensão física e que estão no meu coração. Eu e você somos peregrinos. O nosso homem espiritual habita neste corpo físico, nesta tenda. Mas não entenda este corpo físico apenas como o corpo em si. Quando a Bíblia nos revela que o nosso homem espiritual habita neste corpo, está falando também, não somente da dimensão física, mas também da dimensão almífica. Está falando também da sua consciência, da sua mente, das suas emoções. Compreende isso? O seu homem espiritual habita nesse corpo físico. Ele possui uma mente e possui emoções. Então você anda pelo deserto deste mundo, neste tabernáculo, com uma consciência, com pensamentos e emoções. Aí vem Deus, em Isaías 54, e dá a mim e a você uma ordem. Qual é a ordem? Alarga o espaço da tua tenda. Essa é a primeira ordem. O que significa alarga o espaço da tua tenda? Significa alarga a tua consciência, o teu entendimento a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas de Deus e a respeito do próprio Deus. Significa também, alarga o espaço do teu coração, aonde reside a tua fé. Alarga a tua consciência de Deus e alarga o teu coração para a fé. Seja maior a tua consciência de Deus e seja maior o teu coração em fé. Que na tua mente, na tua consciência, enquanto você peregrina por esta terra, na tua mente, na tua consciência, haja largueza, espaço para o conhecimento de Deus. Enquanto você peregrina por essa terra, haja largueza, espaço no seu coração para a fé. Que o seu coração seja alargado com mais fé. Que a sua consciência seja alargada com mais entendimento. Alarga o espaço da tua tenda. Essa é a primeira ordem de Deus. Alarga o teu entendimento. Alarga a tua fé. E qual é a segunda ordem de Deus? Não o impeças. Você pode impedir. Ou você pode já estar impedindo. Você sabia que às vezes o nosso modelo mental, a nossa consciência projetando um modelo, uma maneira, e a nossa fé projetando uma maneira, um exercício, um modelo de exercício para a nossa fé, nós podemos nos tornar religiosos e podemos impedir que Deus nos fale coisas novas, que Deus nos ensine coisas novas e que Deus nos dê um novo nível de fé, sabia disso? Lá em Êxodo 17 e depois Êxodo 20, você vai ver que, primeiramente, em Êxodo 17, num lugar chamado Meribá, o povo de Israel tem sede e pede água. Deus então manda Moisés, bate na rocha e vai sair água. Moisés bate na rocha e sai água. E tudo é maravilhoso, perfeito. Mas então, algum tempo depois, eles chegam a um outro lugar chamado Refidim, lá em Êxodo 20. E novamente o povo tem sede. E novamente o povo quer água. Aí então, Moisés busca a Deus e Deus fala o que para ele? Você vai pegar o cajado. Eu vou parafrasear, mas você não vai bater, você vai falar com a rocha. Da primeira vez ele deveria bater. Da segunda ele deveria falar. Só que o nível de consciência de Moisés já tinha criado um modelo. O nível de fé de Moisés já tinha criado um modelo. E Moisés já estava condicionado ao modelo,
Por isso, o que Moisés fez? Novamente ele bate. Deus diz para ele, agora não é para bater, é para falar. E o que ele faz? Ele bate. Você sabia que a sua consciência, o nível de consciência que você tem, cria um modelo, e esse modelo pode se tornar estático, pode se tornar uma religião para você, que impede o novo de Deus? Você sabia que o seu nível de fé pode se transformar em um modelo estático, em uma religião que vai impedir um novo nível de fé, o novo de Deus? Por isso, a ordem do Senhor, não o impeças. Deus está dizendo, alarga o espaço da tua tenda, alarga a tua consciência, alarga o teu coração em fé, e não o impeças. E Deus continua dizendo, estica bem as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. O que significa, estica bem as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas? Essas cordas e essas estacas, elas simbolizam o sacrifício de Cristo, que foi lançado à terra, que foi enterrado, para nos ligar ao céu. É um símbolo de Cristo que foi enterrado, é a estaca. Para nos ligar ao céu, é a corda. Na prática, sabe o que isso significa para nós? Que quando Deus houver feito você e eu transbordarmos para a direita e para a esquerda, nós precisamos estar amarrados ao sacrifício de Cristo para nós, por nós. Precisamos estar ligados, amarrados à consciência de que só fomos engrandecidos, só fomos exaltados, só transbordamos para a direita e para a esquerda, porque o Senhor Jesus morreu por nós, por causa do sacrifício de Cristo. E que é só Ele que nos leva ao céu. Não é pelo seu mérito, não é pela sua inteligência, não é por merecimento, não é porque você é um bom menino, uma boa menina, um bom homem, uma boa mulher, não é porque você é honesto ou deixa de ser honesto, não é porque você é bom ou deixa de ser bom, mas única e exclusivamente porque Jesus foi enterrado por Deus, a estaca. E sendo enterrado por Deus, Ele ligou você aos céus, a redenção, a corda. Então, se você alargar o espaço da sua tenda, se você estender as cortinas da tua habitação, se você não impedir, se você esticar bem as cordas, na consciência de que você é redimido, firmar bem a tua estaca na consciência de que Cristo foi morto por você, Deus vai te fazer transbordar para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. Sabe o que significa isso? Para nós terminarmos, alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas da tua habitação, não impeças. Deus está dizendo para você, alarga a tua mentalidade, a tua consciência de Deus seja alargada, que o teu coração seja alargado em fé, que você creia mais. Estica as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque o Senhor vai te fazer transbordar para a direita e para a esquerda em todas as áreas da sua vida. Sabe o que significa posteridade? Não só filhos naturais, mas também filhos espirituais. Posteridade significa isso. Posteridade significa não somente os filhos naturais que Deus deu para mim e para você, mas também os filhos espirituais, as pessoas para quem falamos de Jesus, as pessoas que ganhamos para Jesus e até os irmãos desviados que trazemos de volta para Jesus. Essa é a tua posteridade. A tua posteridade possuirá as nações. As pessoas que você ganhar para Jesus, elas vão ganhar outras e outras e outras pessoas para Jesus, vão ganhar nações para Jesus. E fará que se povoem as cidades assoladas. Quais são as cidades assoladas? Cidade fala de cultura, de um modo de vida. Babilônia é uma cidade. A Torre de Babel era edificada no centro de uma cidade. Cidade fala de cultura. A tua posteridade fará que se povoem as cidades assoladas. Significa que as culturas do céu,
as culturas que vêm de Deus, que foram abandonadas de geração em geração, essas cidades serão repovoadas. Deixa eu te dar um exemplo para você compreender o que é isto. No meio cristão nós temos uma tradição, um costume que resgata caminhos antigos que foram abandonados, que resgata cidades antigas que foram abandonadas. As nossas sociedades pós-modernas abandonaram a cidade da corte, abandonaram a tradição da corte e assimilaram uma nova cidade. Essa cidade está cheia e povoada, a cidade do namoro. A cidade da corte está vazia, abandonada. Alguém faz corte? Ninguém faz corte. A cidade da corte, o costume, a tradição, a cultura da corte foi abandonada. Está todo mundo em que cidade? Em que tradição? Em que costume? Está todo mundo na tradição, no costume, na cidade do namoro. Os teus filhos, a tua descendência fará que se povoem novamente essas cidades que foram abandonadas. Esses bons costumes, essas tradições bíblicas, essas tradições, essa cultura do céu, a cultura de Deus que foi abandonada de geração em geração. Quer ver outra cidade abandonada? Pedir bênção. Pedir bênção é uma cidade altamente abandonada, vazia. Alguém mora nessa cidade, pedir bênção? Ninguém mora. Agora, e na cidade do Oi, tudo bem? Todo mundo mora lá, está todo mundo morando na cidade do Oi, tudo bem. Quem se perdeu no meio dessa transição? Quando todo mundo saiu da cidade da bênção e foi para a cidade do Oi, tudo bem? Quem ficou perdido no meio do caminho? A honra. A honra se perdeu no meio do caminho. A honra se perdeu no meio do caminho. Porque eu falo Oi, tudo bem para o meu amigo na esquina, e eu falo Oi, tudo bem para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô e para minha avó que me deram a luz e me criaram. O mesmo Oi que eu dou para quem não tem compromisso nenhum comigo, para uma pessoa de rua, um conhecido da rua, é o mesmo Oi que eu dou para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó. A honra se perdeu. Está todo mundo habitando na cidade do Oi, tudo bem, e a cidade da bênção foi abandonada. Está abandonada. Ela deixou de existir? Não, ela só está vazia, está abandonada. Ninguém mais usa benção pai, benção mãe, benção avô. Ninguém mais mora nessa cidade, nessa cultura. Mas os teus descendentes, Marcão, eles farão que se povoem essas cidades abandonadas. O seu descendente fará que se povoem, os seus descendentes fará que se povoem essas cidades abandonadas. Esses costumes, essas tradições que são do céu, que são do alto, que são de Deus e não deveriam ter sido abandonadas. Agora, a sociedade caminha para abandonar cidades que fisicamente são impossíveis de serem abandonadas, mas contra até mesmo ao que é físico, a sociedade está abandonando a cultura do ele e do ela. Tem gente que está nos empurrando para fora dessa cidade. Eu não estou querendo sair, mas eu me sinto empurrado todo dia para sair dessa cidade, dessa cultura. Eles querem que essa cultura do ele e ela, que essa cidade do ele, a cidade do ela, seja abandonada. E eles querem que nós venhamos a nos mudar para uma nova cidade, uma nova cultura, aonde não existe ele nem ela, mas os nossos descendentes espirituais, os nossos filhos naturais e os nossos filhos espirituais, eles vão ser uma geração de resistência, amém? Eles vão fazer que se povoem as cidades assoladas. Ô pai, ô mãe, não se dê por vencido não, não fraqueja não. A pressão é tão grande que a gente quer desistir de falar não. A gente já está cansado de falar não. E a pressão continua. Pai e mãe, não desista. Sabe por quê? Porque o que é certo continua sendo certo. E o que é errado continua sendo errado. Não mudou. A Bíblia não mudou. Então não comece a permitir coisas que a Bíblia não permite. Por pressão, os pais às vezes estão desistindo. Eles entregam os pontos e começam a permitir coisas que a Bíblia não permite. Não desista, pai. Não desista, mãe. Você está formando uma geração. Não é sobre você. É sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. É chato ser careta. É chato ficar falando não. Às vezes a gente não tem nem argumento e não sabe nem explicar. Eu expliquei um monte de coisa para você aqui. Já estou 1 hora explicando. Talvez você diga assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia de todos esses significados. Às vezes a gente não sabe nem explicar, mas eu sei que você sabe, o que é certo, o que é errado. Ainda que você não saiba explicar, papai, mamãe, resista. Nós somos chamados
para andarmos na contracultura, na contramão da cultura deste mundo. Se Deus vira para você e fala assim, ó, alarga o espaço da tua tenda, não o impeças, estica as tuas cordas, firma as tuas estacas. Se Deus fala isso para você, é porque Ele quer fazer o que com você? O que Deus quer fazer com você? Por que é que Deus mandou eu aqui nessa noite falar para você, alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas da tua habitação, não o impeças, estica as tuas cordas, firma bem as tuas estacas? Por que Deus me mandou falar isso para você essa noite? Porque Deus quer fazer você transbordar para a direita e para a esquerda. Deus quer fazer você transbordar. Deus quer levantar uma posteridade forte a partir de você. Deus quer transformar gerações. E as pessoas que Deus chamou para fazer isso, somos eu e você. Então, não fica na sua consciência pequena. Não fica na pequenez da sua fé. Alarga o espaço da sua consciência. Estende as cortinas do teu coração. Alarga o espaço da tua fé. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.